Charles, um senhor de 79 anos, não podia mais morar em sua casa de campo porque sua sobrinha decidiu interná-lo em um asilo. Ao tentar realizar seu último desejo e deixar sua casa para uma pobre mãe solteira, sua sobrinha gananciosa o impediu. Mas quando a jovem mãe entrou na casa, encontrou lá dentro algo que fez sua vida mudar completamente. Desde a morte de sua esposa, Charlie vivia sozinho em sua pequena, mas aconchegante casa de campo. Ele tinha sido capaz de cuidar de si mesmo durante a vida toda, não necessitando de ninguém para fazer nada. Mas à medida com que a idade avançava, a dificuldade para viver sozinho também. No auge de seus 79 anos, ele ainda tentava manter a casa e quintal limpos, mesmo que sua disposição e saúde já não acompanhassem mais suas vontades. Charlie estava trocando a lenha da lareira, quando o toque do seu telefone ecoou pela casa. Do outro lado da linha estava sua sobrinha, que mais uma vez abordava o mesmo assunto de sempre. Tio, não deveríamos nem mesmo ainda estar discutindo isso. Você precisa ir urgentemente para uma casa de repouso. Lá terá profissionais de saúde e tudo preparado para cuidar do senhor da melhor forma possível, dizia a jovem de maneira respeitosa. Além disso, ela ainda insistia argumentando que no local o senhor de idade teria atividades para passar o tempo e outras pessoas com quem interagir, não ficando mais sozinho. Charlie ouviu todos os argumentos e, enfim, decidiu que tudo bem, ele poderia viver em uma casa de repouso, afinal, sabia que a sua sobrinha Sofia iria insistir até que ele aceitasse. Desde a morte de seu único filho, Charlie não teve mais ninguém em sua vida, a não ser por Sofia, que, apesar de não visitá-lo, estava sempre em contato para tentar mandá-lo a viver em outro local. O idoso homem concordou, mas antes quis saber o que a jovem pretendia fazer com a sua casa de campo e o pequeno pedaço de terra em volta dela, que continha um belíssimo jardim que sua falecida esposa havia criado e ele apenas conservou com muito amor durante os anos seguintes. Sofia ouviu atentamente e decidiu que o melhor seria vender o local e que Charlie poderia ficar com todo o dinheiro. E bom, é claro que eu não irei me importar se você me deixar uma pequena comissão, disse a jovem com uma voz brincalhona, mas ao mesmo tempo maliciosa. Contudo, parecia que Charlie já estava com tudo preparado desde que aceitou ir para a casa de repouso. E seu desejo era apenas um só e bem simples. A casa seria doada para uma vizinha de bairro chamada Emily. Ela era uma mãe solteira que tinha 2 lindos filhos, mas que por trágicas consequências da vida, morava em uma casa caindo aos pedaços que poderia ser condenada pela defesa civil a qualquer momento. E mesmo com um aluguel barato, ela estava quase sendo despejada por atrasos no pagamento. Emily demonstrava ser uma mulher pura e de bom coração desde o dia em que conheceu Charlie e, dessa forma, ajudá-la seria uma obrigação moral que aquele senhor acreditava ter, já que uma mulher tão boa como aquela não poderia viver em condições tão insalubres, ainda mais acompanhada de 2 crianças pequenas e não tendo com quem contar em sua vida. Porém, Sofia pareceu não gostar nem um pouco da ideia e demonstrou seu descontentamento quase que instantaneamente para seu tio. Ela dizia que não confiava naquela mulher e que, ao que tudo indica, ela poderia ser uma interesseira, mas para tranquilizar seu tio e fazê-lo aceitar a ideia de ir morar na casa de repouso, Sofia disse que iria ver o que seria possível para atender o pedido do idoso homem. Mas o que a mãe solteira e a sobrinha do idoso não sabiam era que Charlie deixaria algo na casa de campo bem mais valioso do que a própria residência. Emily era jovem, tendo apenas 27 anos, mas o abandono de seu marido e a morte de sua mãe, sua única família, a levaram para uma depressão profunda que não somente atrapalhou sua vida profissional, mas como até mesmo o bem-estar de seus 2 filhos. Emily e Charlie se conheceram há quase 2 anos e tudo começou quando o idoso estava voltando do supermercado e sua sacola de compras estava muito pesada. O filho mais velho de Emily foi correndo ajudar o idoso e pegou as sacolas para ele. Então, Emily e as crianças ajudaram Charlie a levar tudo para sua casa. A jovem mãe não imaginava que aquele pequeno ato de bondade era o início de uma enorme mudança em sua vida. Desde então, Emily passou a ajudar Charlie constantemente com pequenas coisas e até mesmo vinha cozinhar para ele, já que o idoso nunca foi muito habilidoso na cozinha e por isso se alimentava mal e de forma improvisada desde a morte de sua esposa. Apesar de muita insistência por parte do senhor, Emily nunca aceitou qualquer quantia em dinheiro como pagamento. Para a jovem, as interações com Charlie a faziam se lembrar de seu falecido pai e ela sentia um enorme prazer em ajudá-lo. Além disso, ela notava que Charlie vivia completamente sozinho e sem luxos, e já se dava por satisfeita com as pequenas quentinhas que o idoso preparava para a jovem mãe com o que sobrava de sua comida, para levar para ela e seus filhos comerem. Os anos foram se passando e os 2 solitários, de maneira completamente improvável, viraram
viraram amigos, e o idoso até convidou a mulher e seus filhos para almoçarem em sua casa. Eles se respeitavam, e Emily ouvia atentamente todos os conselhos do Senhor, levando como se o idoso tivesse se transformado em uma espécie de mentor para ela. Charlie até percebia que os sintomas de depressão dele, oriundos da morte de sua esposa, tinham se atenuado, e Emily, por outro lado, gostava de sentir que estava ajudando alguém que precisava e, ao mesmo tempo, tendo alguém com quem pudesse conversar sobre a vida e desabafar sobre seus problemas. Um verdadeiro amigo. Quando Charlie contou para Emily que estava de mudança para uma casa de repouso, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Ele explicou que faziam 3 anos que sua sobrinha telefonava toda semana para que ele saísse da casa de campo, e ele simplesmente não tinha mais energia para confrontar e debater sobre aquilo. No que dependesse de Charlie, ele ficaria feliz vivendo em sua casa até seu último suspiro. Afinal, aquela casa havia sido construída por ele e sua esposa com suas próprias mãos. Mas nessa vida, não podemos ter tudo o que desejamos, não é mesmo? Disse o Senhor, conformado com seu trágico destino. Emily o abraçou e respondeu que ele sempre poderia contar com ela caso precisasse de alguma ajuda. Já ele a agradeceu por tudo o que ela havia feito. Obrigado por fazer eu me sentir útil novamente, Emily. Em menos de um mês, Charlie foi mandado para o asilo. Sua sobrinha Sofia tomou a frente, escolheu o local e arrumou a papelada em tempo recorde, não se importando com as preferências e opiniões do idoso, já que nem mesmo o consultou sobre aquilo. Emily não teve a chance de ver Charlie se mudar, apenas tinha um palpite que o idoso havia ido, já que nunca mais o viu pelo mercado que sempre costumava ir ou nos arredores de sua casa de campo. Seus filhos sentiam saudade de brincar com o idoso, já que haviam ficado bem próximos dele durante os últimos anos. Dessa forma, Emily ia até a casa de campo do idoso de tempos em tempos para que, quem sabe, encontrá-lo ali e ter ao menos uma digna despedida. Contudo, em uma de suas visitas, não foi a Charlie quem a jovem mãe encontrou. Lá dentro da casa estava Sofia, a sobrinha dele. Ela parecia empacotar itens empoeirados em caixas velhas e surradas. Emily se aproximou para oferecer alguma ajuda ou até mesmo se apresentar, imaginando que Charlie havia falado dela para a sobrinha. Contudo, ao se aproximar, Emily ficou assustada com as palavras que foram lançadas até ela após se apresentar e perguntar sobre o paradeiro de Charlie. Saia daqui, imunda! Sei muito bem quem você é e não quero nem mesmo que se aproxime do meu quintal. Diferentemente do meu tio, não irei ficar te dando dinheiro para sustentar seus filhos ou algum vício seu. Emily não esperava esse tipo de grosseria da sobrinha de um senhor tão educado quanto Charlie e ficou muda por um segundo, sem saber o que falar ou como agir. Ao tentar argumentar com a sobrinha, Emily foi ignorada e, em seguida, foi praticamente expulsa da propriedade, enquanto Sofia ameaçava chamar a polícia caso ela não saísse imediatamente. Emily chegou a ficar enjoada com tamanha estupidez e a falta de educação por parte de Sofia, mas procurou ao máximo não se abalar com aquela desconfortável situação e decidiu que descobriria sozinha em qual asilo Charlie estava hospedado. Desse modo, sabendo haver apenas 3 casas de repouso na cidade, sendo 2 mais próximos ao seu bairro e um último em uma região remota, Emily deixou seus filhos na creche comunitária em que estudavam e saiu cedo na manhã seguinte, antes mesmo de ir trabalhar. Após visitar as 2 primeiras, suas esperanças estavam negativas e seu ânimo nunca foi tão baixo, já que Charlie poderia estar em qualquer lugar da cidade e até mesmo do país. Afinal, o que garantia que Sofia não havia colocado seu tio no lugar mais afastado possível? Emily desconfiava da índole e caráter da sobrinha. Sendo assim, estava preparada para tudo. Depois de perder um ônibus e andar por horas até chegar no asilo mais distante da cidade, Emily chegou à recepção quase desmaiando de cansaço. Lá, perguntou se o residente Charlie poderia receber visita. Ela perguntou dessa forma para não parecer estar desinformada e ser enxotada do local, assim como foi da casa de campo do idoso. E, para sua surpresa, a recepcionista disse que o homem estava e que poderia receber visitas, mas apenas de seus familiares. E foi aí que Emily nem mesmo hesitou. Está tudo bem, sou a sobrinha dele, disse a jovem mãe sem pestanejar, visando finalmente ver seu amigo. A enfermeira apenas a olhou e disse: ah, sim, estava achando estranho ter apenas ouvido sua voz durante todas essas semanas. Finalmente veio visitar seu tio. Acho que ele está precisando de companhia mesmo. Aquilo deixou claro para Emily que, após a internação, Sofia nunca mais procurou seu tio. Sabendo que o horário de visitas estava prestes a terminar, Emily foi correndo
correndo pelos corredores para que pudesse aproveitar o tempo que lhe restava. Além disso, teria que pegar seus filhos na creche em poucas horas. Tudo seguia bem e ela estava animada para ver seu amigo, mas na verdade ficou incrédula com o que seus olhos presenciaram. Seu velho amigo, deitado na cama com uma expressão triste, parecia estar doente e frágil como nunca antes. Ao ver Emily, o idoso até mesmo conseguiu acenar com a cabeça e sorrir com os olhos, pedindo para a enfermeira que ele fosse colocado sentado para que pudesse conversar com a mulher. Emily sentou na cadeira perto da cama de Charles e ele começou a perguntar vagarosamente como a mulher estava e sobre seus filhos. Emily odiava dar más notícias, ainda mais para um senhor naquele estado, mas contou a verdade que nem ela mesma gostaria de acreditar. Falou também que seu filho mais novo havia adoecido já há algumas semanas, porém os médicos ainda não haviam identificado o que ele tinha e que isso a preocupava ainda mais. Diante disso, Charlie reuniu forças e encarou a mulher por um tempo, como se estivesse tomando uma decisão muito importante em silêncio. Quando finalmente conseguiu sussurrar no ouvido de Emily o que tanto queria dizer, a mulher mudou completamente, fazendo com que sua expressão de preocupação desse espaço a uma cara de surpresa. Não é possível uma coisa dessas. Você só pode estar brincando comigo, Charlie, disse a jovem mãe, totalmente descrente do que tinha ouvido. Charlie deu algumas risadinhas, parecendo estar finalmente feliz de tirar isso de seu peito. Depois apertou sua mão e disse: eu teria deixado para o meu filho, mas ele infelizmente se foi antes que eu pudesse lhe dar este presente. Então, agora é sua. Use isso para cuidar de seu filho, para que ele fique bem e saudável. A enfermeira então entrou no quarto e avisou que o horário de visitas havia se esgotado. Emily se levantou e olhou para a cama onde o idoso estava e sorriu acenando. Não pense que irá se livrar de mim tão fácil, Charlie. Voltarei amanhã, só que dessa vez mais cedo e conversaremos melhor sobre tudo. Os planos pareciam ser perfeitos e a saudade já começava assim que ela botou o pé para fora da porta. Mas o que ela não esperava era que essas seriam suas últimas palavras para seu querido amigo. No dia seguinte, Emily repetiu a mesma rotina do dia anterior. Deixou seus filhos na creche e saiu em direção ao asilo. Dessa vez, ela levava escondido em sua bolsa um pote com macarronada, o prato preferido de Charlie. Ao chegar na casa de repouso, Emily ficou em completo estado de choque ao receber a notícia de que Charlie havia falecido durante a madrugada. Ao olhar surpresa para a mesma enfermeira do dia anterior, foi perguntado se ela não havia sido avisada pela outra sobrinha do idoso, pois eles haviam ligado para ela durante a madrugada. Sem responder, Emily apenas foi embora apressada, com um triste olhar de decepção. Por anos, ela e Charlie foram melhores amigos e agora ele tinha partido para sempre. A mulher voltou para sua casa completamente em pedaços e encontrou mais uma notificação de despejo presa à porta. Depois de ficar um tempo sozinha para absorver a notícia, ela foi em direção à casa de campo. Ao caminhar até o local, ela estava tomada por uma mistura de sentimentos. Afinal, de acordo com o último desejo de Charlie dito para ela, a casa de campo seria sua, mas infelizmente não teria mais o idoso homem para compartilhar sua alegria. Ao pegar uma cópia da chave embaixo do tapete, como eles sempre deixaram, Emily entrou e sentou-se no sofá. Tentou relaxar, mas não conseguia parar de pensar em Charlie e em como ele havia falecido sozinho, sem ninguém ao seu lado. Não importava para que lado ela olhasse. O local agora parecia ser apenas uma casa vazia, com diversas lembranças do falecido amigo brincando com seus filhos ao longo dos anos. Para as crianças, Charlie era como um avô que eles nunca tiveram. Por um segundo, ela lembrou que Charlie havia cochichado para ela em sua última conversa e foi até o quarto do idoso e empurrou a cama dele para o lado, encontrando um pequeno alçapão no chão. Achando que era apenas mais uma brincadeira do idoso, ela se agachou e o abriu lentamente. Mas Emily simplesmente não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Dentro da caixa haviam 3 barras de ouro que pareciam falsas de tão brilhosas. Emily nunca tinha visto aquilo em sua vida, a não ser em filmes de assalto a banco. Aquelas eram as economias da vida toda de Charlie. Estava explicado agora por que ele vivia de forma tão simples. O objetivo de Charlie era deixar aquilo para seu filho, mas com a morte dele, o idoso considerou aquele ouro inútil, a não ser pelo bom uso que Emily faria agora. Emily tremia de nervosismo. Ela não sabia se guardava aquelas barras de novo ou se corria com elas para casa. Pensou por alguns instantes e retirou as barras de ouro e colocou em uma caixa mais resistente. Foi até a porta e, como se tudo estivesse claro em sua mente, botou em prática seu plano. Em primeiro lugar, no dia seguinte, Emily resolveu limpar a casa por completo e pendurou uma imagem de Charlie perto da porta, colocando uma vela em homenagem ao querido amigo. Havia espaço suficiente para seus filhos se acomodarem, mas apenas em 2 dias, o que tudo parecia estar perfeito teria um fim. Isso porque Sofia, a sobrinha de Charlie, chegou na casa de campo e levou um tremendo
susto ao ver Emily e seu filho vivendo no local. Indignada, perguntou o que ela pensava que estava fazendo ali e Emily não escondeu a verdade ou fez rodeios. E contou sobre sua visita a Charlie em seu último dia de vida e a promessa que ele fez de que a casa e tudo o que estava dentro era agora sua e de seus filhos. Sofia gargalhou em deboche, acusando Emily de não somente ser uma interesseira, mas também alguém que deve possuir algum tipo de problema mental para pensar uma coisa dessas. Você acha mesmo que meu tio deixaria a casa dele por uma completa desconhecida e 2 pirralhos? Sofia imediatamente chamou a polícia. E 20 minutos depois, um policial bateu à porta da casa de campo e ouviu os 2 lados da história. Senhora, para que isso seja válido, preciso ver o testamento que comprove que a casa é sua de fato. Não havendo isso, peço para que, por favor, saia do local imediatamente, disse o oficial de maneira educada e respeitosa a Emily. A jovem mãe ficou muda diante do policial. Seus filhos presenciaram tudo. Emily foi obrigada a remover as coisas de seus filhos e colocar para fora da casa, e assim ela o fez com capricho. Sofia afirmou que aquilo não era o fim. Ela ainda iria denunciar a jovem mãe por invadir o local e iria fazer de tudo para colocá-la atrás das grades. Se a sobrinha de Charlie soubesse o que aconteceria semanas depois, teria sido menos arrogante. Com a denúncia de Sofia, Emily foi obrigada a comparecer na delegacia para responder às acusações de invasão de domicílio. Porém, por não possuir antecedentes criminais e ter seus 2 filhos que dependiam exclusivamente dela, Emily foi liberada, mas obrigada a procurar a Defensoria Pública para defender seu caso. Com um aviso de que havia recebido uma ordem de restrição, Emily foi informada que não poderia se aproximar da casa de campo, portanto, nem mesmo viu a placa de vende-se fincada no quintal da casa. Sofia não se importou em retirar os itens pessoais de Charlie da casa, deixando tudo para quem quisesse comprar. Algumas semanas depois, as primeiras propostas chegaram. Dentre elas, a de Andrew, um advogado de um renomado escritório. Ele ligou para Sofia e declarou interesse na compra do imóvel. O local era simples e não muito valorizado. Então, o homem disse que pagaria à vista. Como as outras propostas tinham parcelamento, Sofia aceitou no mesmo instante e marcou para que o homem fosse receber as chaves do imóvel em 2 semanas. A jovem explicou que não poderia entregar a casa de campo tão cedo, pois precisava retirar toda a velharia que estava guardada no local. Porém, Andrew informou que não haveria problema algum. Ele tinha pressa e aceitaria o local do jeito que estava. Sofia não podia estar mais feliz ao telefone e marcou de encontrá-lo para entregar as chaves e receber seu dinheiro na manhã seguinte. Às 9 da manhã de uma quarta-feira, o advogado chegou em um carro luxuoso e com vidro escurecido. Ele saiu e se apresentou como responsável por fazer o contato com a sobrinha e disse que estava ansioso para encerrar as negociações. Com uma mala contendo o dinheiro vivo, Andrew abriu e deixou com que Sofia contasse cada nota que ali estava. Após conferir maço por maço de dinheiro, Sofia assinou os documentos apresentados por Andrew e parabenizou o homem com uma enorme felicidade. Mas o homem, com um olhar penetrante e uma expressão séria, olhou para Sofia e falou: "Agradeço por tudo, mas acho que seria melhor se você parabenizasse o verdadeiro novo dono da casa. Ou melhor, dona. Eu sou apenas um advogado que veio garantir que tudo ficasse devidamente legalizado." Foi então que a porta do carona do carro de luxo se abriu e uma mulher que usava roupas caras e impecáveis saiu de lá. Sofia olhou atentamente, parecendo reconhecê-la de algum lugar, mas confusa e sem a certeza disso. Foi quando ela se sentou à mesa de negociação que Sofia não tinha mais dúvidas. Para seu maior choque e terror, aquela mulher era na verdade Emily. Esta é Emily, minha cliente e mais nova dona dessa bucólica casa de campo. Agora, se não se importa, poderia por favor entregar as chaves para ela? Sofia simplesmente não conseguia se mover de tão chocada que estava. Se sentia humilhada, ao mesmo tempo que coagida e completamente confusa. Com muita hesitação e muita raiva em seu olhar, Sofia entregou as chaves e a escritura da casa, não acreditando no que estava acontecendo diante de seus olhos. Emily então falou o que gostaria de ter dito há muito tempo. Você nunca se importou com as verdadeiras vontades do seu tio, apenas com o que ele poderia render para você. E por sua culpa ele faleceu sozinho naquele asilo. Conviver com essa culpa não será fácil. Eu tenho pena por você não ter feito questão de conhecer a pessoa incrível que ele era, mas ao mesmo tempo, alívio por ele não ter convivido com você. Aliás, fico feliz por ter conhecido meu advogado. Em breve entraremos com uma ação contra você por coação de idoso e maus tratos. Prepare-se para perder o dinheiro que você acabou de receber. Nos vemos no tribunal. E foi assim que Emily se despediu de Sofia nesse dia, fechando a porta de sua casa enquanto olhava os olhos furiosos dela. Emily prometeu respeitar a casa de campo que Charlie e sua esposa dedicaram tanto tempo para construir e disse ao advogado que criaria seus filhos com orgulho naquele local. Ela reacendeu a vela abaixo da foto de Charlie e naquela noite teve um sono calmo, como não tinha há anos, sabendo
sabendo que os desejos de seu velho e falecido amigo haviam finalmente sido concretizados. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like, e esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.